Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17 até o 31. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que o Espírito de Deus revele esta palavra ao nosso coração, dentro de nós, torne realidade em nós cada texto que foi lido para nós, em nome de Jesus. Parece que alguns estavam valorizando mais o batismo com água ou em água do que o Evangelho. O batismo em água tem significado, sim, na nossa vida, na vida dos salvos, mas o significado que o batismo em água tem é aquele significado, aquele valor que a palavra de Deus atribui a ele. Não podemos atribuir aquilo que a palavra de Deus não atribui. No entanto, parece que alguns estavam valorizando mais o batismo em água do que o Evangelho. Vamos pegar um pouquinho o contexto aí no versículo 10, leia para nós até o versículo 16.
rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Você percebe? Estava acontecendo uma confusão entre alguns. E parece que o batismo fazia parte dessa discussão entre eles. Parece que estavam valorizando mais do que o próprio Evangelho, que Paulo começa a destacar a partir do versículo 17. Além disso, eles estavam se gabando, se orgulhando de ter sido batizado por um dos apóstolos ou pregador da preferência. Eram adoradores de homens. E até hoje, lamentavelmente, se comete esse erro, essa adoração a homens. Fulano de tal me batizou, eu quero que fulano me batize, eu gosto mais daquele pregador. Isso no meio, no grupo, é uma coisa ruim. Terrível isso. Você viu que tinha grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E tem um grupo aí que é o pior de todos eles, que é aquele que diz assim: eu sou de Cristo. Mas sou de Cristo, mas com contenda, com divisão, com palhaçada. Isso tem estragado o cristianismo, e muito. Paulo, diante disso, se colocou em uma posição segura, dizendo assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas, preste atenção agora, mas pregar o Evangelho não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Não há poder neste mundo, e em mundo nenhum, capaz de anular a cruz de Cristo, aquilo que aconteceu na cruz. Mas aquilo que aconteceu na cruz pode não ter nenhum valor em sua vida, pode não chegar aí em você, você pode não experimentar. E é nesse sentido que Paulo fala sobre anular a cruz de Cristo. E a mensagem da cruz que nós vamos destacar hoje, não só hoje,
mas todas as vezes que pregamos, destacamos, procuramos mostrar a mensagem da cruz, o Evangelho. É uma mensagem que tem que ser pregada como ela é, sem bestice, sem embolação. Tem que mostrar na singeleza, como o texto aqui nos mostrou. O que é importante? O que era importante para o apóstolo Paulo e para nós também? O importante é isto aqui: pregar o Evangelho não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. O que é importante? É o Evangelho da cruz, porque fala do Evangelho, pregar o Evangelho, e fala da cruz. O Evangelho tem a ver com a cruz. O que realmente salva não é batismo. A única coisa que salva é o Evangelho, porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho, o apóstolo Paulo chegou até a dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem tudo a ver com a cruz de Cristo. O que é o Evangelho? O apóstolo Paulo, nesta carta, mesmo no capítulo 15, versículos de 1 a 4, ele fala do Evangelho, o Evangelho que ele pregou. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Prestou atenção na palavra? Porque o importante é a palavra. Você viu, você notou o que o apóstolo Paulo está fazendo logo no início? Ele está repetindo. Você sabe o que é repetição? É repetindo o Evangelho. Por que Paulo está repetindo, falando de novo a mesma coisa? No caso aqui, o Evangelho. Será que foi porque da primeira vez que ele pregou o Evangelho tinha esquecido de alguma coisa? Ou foi porque ele descobriu algo novo e quando voltou ele gostaria de acrescentar algo novo, adicionar algo novo que ele descobriu de novidade ao Evangelho? Ou foi porque ninguém tinha crido naquilo que ele falou? Nenhuma dessas razões. A razão porque Paulo repetiu o Evangelho é o próprio Evangelho. É porque o Evangelho, pelo fato de ser o Evangelho da graça de Deus, ele exige ser repetido. E repetido todas as vezes que nós estamos pregando. Lamentavelmente, as pregações
modernas ou pós-modernas não pregam mais o Evangelho, nem mesmo da primeira vez, muito menos ficar repetindo. O que era esse Evangelho que o apóstolo Paulo tanto pregava? Em todos os lugares, repetia incansavelmente. Ele diz aí: porque primeiramente, é uma mensagem prioritária, vos entreguei, porque é uma questão de entregar aquilo que eu tenho em mim, que eu recebi. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho tem a ver com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e também com a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Qual é a boa notícia que eu tenho na morte de Cristo? É que eu também morri com Cristo, e em Cristo. Qual é a boa notícia que eu tenho na crucificação de Cristo, na morte de Cristo? É que eu também morri com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, e eu estou crucificado com Cristo. Cristo não morreu sozinho. Do ponto de vista espiritual, nós também morremos com Ele, pelo seu corpo. Qual é a boa notícia que eu tenho na ressurreição de Cristo? É que Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. E a partir da minha ressurreição juntamente com Cristo, Ele está em mim. Em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive. Ele vive a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nessa nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos a vida de Cristo, e mais, Ele mesmo está em nós, vivendo a vida que Ele é, vivendo o tudo que Ele é. Eu tenho dito isso aqui, eu sempre digo assim: eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. Foi Cristo que me fez morrer com Ele, porque Ele me atraiu assim na cruz, Ele mesmo falou. Me fez morrer para o pecado, me separou do pecado, me libertou do pecado. Depois disso, o Pai, pelo seu Espírito, entrou com a ressurreição. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e eu fui com Ele. Ganhei a vida dele. Ele vive em mim. Por que eu falo eu, colocando para a minha experiência?
Porque eu fui dizer para uma pessoa que nós morremos com Cristo, ela disse: eu não morri. Pois então, se você não morreu, fique com sua vida. Fique com sua vida pecadora. Fique com seu egoísmo. Fique com sua vidinha. Fique com ela. Aproveite bastante. Mas eu creio a minha morte em Cristo para o pecado e a minha ressurreição também, porque a palavra diz: Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 6. Tem mais textos. Nós não vamos ler o texto agora. Se você crê, você diga aí: eu também. Diga aí no seu coração: eu também. Eu creio na palavra. Essa é a sabedoria de Deus que fez com que a morte de Cristo fosse a nossa morte e que a ressurreição de Cristo fosse a nossa ressurreição, e que a vida dele agora esteja operando em nós, atuando em nós, manifestando em nós. Então, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Menos do que isto não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. O objetivo central do ministério do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho da cruz de Cristo. A cruz de Cristo está relacionada com o pecado e mais diretamente com o pecador. A cruz em si não importa tanto, mas o que aconteceu nela é imprescindível para mim. O que aconteceu na cruz do Calvário? Nela, Cristo morreu por mim. E morreu comigo. Morreu por mim e morreu comigo. Morreu pelos pecadores e com os pecadores. Cristo carregou os pecados nossos e lá na cruz deu um fim cabal em todos eles. Mas também me fez morrer para o pecado, me libertando totalmente e verdadeiramente, porque foi o que ele disse que faria. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que é a libertação do Senhor? Ele disse que é verdadeiramente. Verdadeiramente. O que aconteceu na cruz de Cristo, nós temos que notificar aos homens. E é também exatamente o que Satanás quer esconder dos homens. O poder de Deus, o poder da cruz de Cristo, não está em
exibi-la de alguma maneira, mas reside na pregação da cruz, na palavra da cruz, na mensagem da cruz, ou naquilo que aconteceu com Cristo na cruz e com todos aqueles que estavam em Cristo na cruz. Com Cristo nós morremos para o pecado e também ressuscitamos e temos a vida. Ele é a vida em nós. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A palavra de Deus não sustenta que Jesus morreu no nosso lugar. Não. A palavra de Deus sustenta que Cristo morreu por nós. É diferente. Ele morreu em nosso benefício, em nosso favor. Só temos que crer. E o que mais? Mais nada. A cruz de Cristo significa para mim o meu fim. Com Cristo fui crucificado e estou crucificado. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada em Cristo e depois substituída pela vida de Cristo, pela minha ressurreição juntamente com Ele. A cruz de Cristo significa o extermínio total do velho homem com toda a sua bagagem. A cruz de Cristo significa a extinção da raça pecaminosa de Adão. A cruz de Cristo colocou um ponto final no imperialismo de Satanás sobre aqueles que com Cristo foram crucificados. A cruz de Cristo me coloca debaixo da vontade soberana do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Rei é Jesus. Só me resta, com alegria, confessar: eu estou crucificado com Cristo, agora Cristo vive em mim. A prioridade do ministério de Paulo era o Evangelho, a mensagem da cruz. A legítima pregação do Evangelho se concentra no anúncio de que os pecadores morreram com Cristo na cruz. E depois Deus entrou com a ressurreição, nos dando vida nova. Vida nova. Quando anunciamos a morte de Cristo na cruz, temos que anunciar também a morte do pecador na mesma cruz, no mesmo momento, em Cristo e com Cristo. Quando notificamos a ressurreição de Cristo, temos que comunicar também a ressurreição do salvo em novidade de vida. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Você pode ler aí também.
Nós vamos seguir os textos agora. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz de Cristo é essencial no projeto salvador de Deus. Nenhum dos chamados sábios deste mundo seria capaz de elaborar um projeto de salvação poderoso que consiste da crucificação de Cristo e da nossa crucificação com Cristo, da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Nenhuma mente humana seria capaz de pensar uma coisa dessa. Nenhuma mente humana seria capaz de pensar nisso. Só Deus. Por isso que diz a sabedoria de Deus. Cristo crucificado. Versículo 19 ao 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Viram? Ninguém pode pensar em uma salvação assim. Só Deus. Nem os anjos. Só Deus. Da mente de Deus. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove. O que é aprove? É do gosto de Deus. É do prazer de Deus. É da vontade prazerosa de Deus. Salvar o pecador pela loucura da pregação. Todas as vezes que a igreja entendeu que é pela loucura da pregação que Deus salva, e prega o evangelho, e prega a palavra, então a salvação real. Mas quando a igreja muda o método para agradar, é um desastre. Deus só tem um método, um só. Qual é? Aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação. Loucura? O que é essa loucura? O que é essa pregação que o apóstolo Paulo chamou de loucura da pregação? É o evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo, irmãos. É disso que ele está falando. É a mensagem da cruz. Versículo 22 ao 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os judeus pedem sinal. Judeu, aqui representa o religioso.
aquele que quer sentir, quer ver. E a mensagem da cruz, para a gente assim, Paulo falou que é um escândalo. Não entende, quer sentir, quer ver. Eu nada vi e nem senti, mas foi Jesus quem disse, e nele eu posso crer. Os gregos buscam sabedoria. Aqui, Edivan, é o homem da lógica, é o homem da mente, do raciocínio elaborado, é o homem que pensa. Para esse, a cruz de Cristo é loucura. Não é com a mente que eu vou entender, não. É com o coração. Eu preciso crer primeiro. Crer na minha morte com Cristo. Eu já disse isso aqui, que os religiosos conheciam muito bem o que era a crucificação, porque nessa época aí, os judeus, nessa época que Paulo está dizendo, em que Cristo também foi crucificado, na época dele, as pessoas conheciam o que era uma crucificação, porque era uma pena de morte. E era até comum, era comum um bandido, um criminoso ser morto, morria de monte. E o grego também sabia, o grego sabia. Tendo uma mente bem elaborada, ele até entendia porque a pessoa estava morrendo, porque tinha sido condenada pelo Império Romano, porque era uma pena do Império Romano. E que loucura se vê nisso. Não é o caso de Jesus, mas uma pessoa que foi condenada pelos seus crimes e foi crucificada, não me parece uma loucura. Então o que é loucura? Loucura foi o que Jesus fez por você, que muita gente não entende até hoje. Morreu por você, e você não merecia que ele morresse por você. Morreu por mim, e eu não merecia que ele morresse por mim. Isso é loucura. Isso sim é loucura. Loucura maior ainda é dizer para a pessoa que ela morreu com Cristo. Eu morri com Cristo. A loucura aumenta. Então, para a cabeça do pensante, do homem bem elaborado de mente, da lógica humana, é loucura. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui a sabedoria de Deus aqui é a sabedoria que colocou Cristo na cruz e nos colocou em Cristo. A fraqueza de Deus é a fraqueza de um Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele. É a fraqueza que salva. Versículos 26 ao 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Depois de falar do Evangelho, que consiste da morte e ressurreição com Cristo, o apóstolo fala das pessoas chamadas por Deus por meio do Evangelho, isto é, por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, porque é assim que Deus nos chama, nos convoca, nos traz para o seu reino. Paulo chama a atenção da igreja para isso. Paulo queria que a igreja prestasse atenção nisso. Ele chamou a atenção da igreja para isso. E ele vai usar algumas palavras chocantes para aqueles que Deus chamou por meio do Evangelho. Ele escolheu as coisas loucas, sem condições. Porque se você se acha, se você pensa que você tem condições, você não precisa de Jesus Cristo. Jesus veio para os falidos. Ele escolheu as coisas loucas, sem condições. Se tiver permissão para dizer vocês, gente que necessitava mesmo de Jesus, por isso ele salvou e chamou. Deus escolheu as coisas fracas, sem forças, sem condições, agora sem forças. Deus escolheu as coisas vis ou humildes, aquilo que não é nada, aquilo que não é nada, sem condições, sem forças, e que não é nada. É o que eu sou. Mas Jesus é o meu tudo. Deus colocou o Filho dele dentro do meu nada para ser o meu tudo, porque Cristo é tudo. Não temos condições, não temos forças e não somos nada. Quem passou pela cruz com Cristo é assim. Esse é útil nas mãos de Deus. Deus pode usá-lo para o seu propósito. Deus usa para envergonhar os sábios. Deus usa para envergonhar os fortes. Deus usa os que não são para reduzir a nada os que são. É o Evangelho. O que é isso? É o Evangelho em nós e através de nós. Porque o Evangelho não é uma mera doutrina bonita. O Evangelho é uma pessoa. A vida cristã é uma pessoa que vive em você. É Cristo. É a loucura da pregação em nós e através de nós. Por que tem que ser assim?
Por que tem que ser assim? Desse jeito, sem condições, sem forças e não sendo nada. Por que tem que ser assim? Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vai dizer de novo, a fim de quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não temos que nos gabar, nos orgulhar, não temos condições. Nenhuma nova criatura vai bater papo na presença de Deus, vai contar vantagem na presença de Deus, vai se gabar, vai se orgulhar. Quem é o Carlinhos? Estou falando de mim. Quem é o Carlinhos? Nada. O nome já diz, Carlinhos. Nada. Nada. Tu, Senhor Jesus, és o tudo em mim. É por causa do Senhor que eu estou na presença do Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos na presença dele agora. Somos o que somos pela graça. Tem um cântico, não sei se você conhece, mas tem um cântico que imagina um diálogo, uma conversa no céu. Um irmão pergunta para o outro: como foi que você chegou aqui? Aí o outro responde: foi graça. Foi graça. Como que você chegou aqui, irmão? Foi graça. E nada mais. Apocalipse, capítulo 4, verso 10 e 11. Já estamos terminando, irmãos, aqui. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que eu vou fazer com coroas? Eu não mereço coroas. Então vamos fazer o seguinte: vamos depositar a coroa nos pés daquele que merece, daquele que tem que ter coroa. É o que o texto está dizendo. Só o Cordeiro de Deus é digno e ninguém mais. O que eu sou? Eu sou indigno. Eu acho essa palavra tão bonita, irmãos, na palavra de Deus, aqui nas Sagradas Escrituras. A palavra indigno tão significativa para mim. Não estou pensando em imundície. Não é dessa indignidade, não. Mas no fato em que eu não tenho mérito nenhum, não merecia nada de Deus, mas Ele me deu o seu tudo, exatamente. E esse tudo que Ele me deu chama-se Cristo, porque em Cristo está tudo. Eu não merecia nada de Deus, muito menos a presença, a pessoa divina de Deus em mim. Cristo em vós, Cristo em mim. Eu não merecia essa tão grande salvação. Não.
Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não merecia. E é isso que nos faz adoradores eternos. É isso que faz da gente um adorador eterno. E faz também toda a diferença, tanto aqui como no céu. Irmãos, nenhuma pessoa estará no céu porque merece. Nenhuma pessoa estará no céu porque merecia estar lá, mas estará lá por causa da graça e misericórdia do Senhor. Eu gosto muito de um texto, de uma expressão do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A expressão que eu gosto bastante, que Paulo disse aí é esta: não sou digno, mas pela graça de Deus sou o que sou. Sou o que sou. E o que sou? Não sou, não mais eu, mas Cristo em mim. É o que sou em Cristo. Você tem um estojo e dentro dele você guarda um diamante que vale milhões. O valor está no diamante e não no estojo. Se alguém levar o diamante, de que lhe serve o estojo? Estou dizendo isto para mostrar o seguinte: a vida de Cristo em você é valiosa demais. Você é o estojo. A vida de Cristo é valiosa demais. O nosso vaso de barro guarda a vida de Cristo. A vida de Cristo está depositada no nosso vaso de barro. A vida de Cristo em você é valiosa demais. O nosso vaso de barro guarda a vida de Cristo. Agora, o mérito é daquele que colocou a vida de Cristo em nós. Quando achamos que somos dignos, que merecemos, e que o valor está em nós e não em Cristo, que está em nós, isto é a obra do pecado em nós e não a obra da cruz. Então vamos terminar lendo o versículo 30 e o 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Somos de Deus, somos do Senhor.
somos dele. Mas onde somos? De Deus. Diz aí o texto: em Cristo Jesus. Primeiro, Deus nos colocou em Cristo na cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, em meu corpo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Identificados em Cristo, com Ele morremos. Se não tem a morte com Cristo, você não pode ser dele. Depois que você foi colocado em Cristo e morreu com Cristo, o apóstolo Paulo diz: o qual, está falando do Senhor Jesus Cristo, se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você notou? Sabedoria não é a minha inteligência. Sabedoria é Cristo. É Cristo. Está escrito aqui: Ele se tornou a minha sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele é a justiça. Ele é a santificação. Ele é a redenção. Você está percebendo que não há nada impessoal no cristianismo, no evangelho? A vida cristã não é um amontoado de coisas, é uma só. É a pessoa de Jesus Cristo em nós. Deus não nos deu essas coisas, mas Cristo mesmo se tornou para nós e em nós essas coisas. Ele nos deu Cristo, e Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo isso em nós. Tudo está em Cristo. Cristo é tudo. Cristo em mim, meu tudo. Meu tudo é Cristo. Meu tudo é Cristo. Meu tudo é Cristo. A tua graça me basta. Meu tudo é Cristo.